Seja bem-vindo ao canal Eduardo Gomes, Advogado de Trânsito. Primeiramente, já chegue se inscrevendo para você ficar por dentro da legislação de trânsito, curta o vídeo e fique comigo até o final. Nosso tema do vídeo de hoje é a seguinte questão: acidente de trânsito. Sofri um acidente. Tenho direito à indenização por danos morais? Na legislação, nós temos diversas espécies de indenizações. A gente tem o dano moral, o dano estético, o dano material, o seguro DPVAT, a pensão civil, os benefícios previdenciários, entre outros tipos de indenizações. Muitas pessoas, quando sofrem um acidente de trânsito, elas ficam numa situação ali de vulnerabilidade, sem saber quais são os direitos, as provas que ela tem que ter e como buscar a indenização e se ela faz jus a esse tipo de indenização. O réu também, aquele que deu causa ao acidente, muitas vezes fica numa posição de achar que está sendo cobrado algum valor abusivo e resiste ao pagamento. Então a gente vai verificar hoje, especificamente, o dano moral. Quando que a vítima tem direito ao dano moral? Vamos lá? Não é raro a primeira coisa que acontece da pessoa ao sofrer um acidente de trânsito, chega algum parente, um amigo, falar assim: calma, você tem direito ao dano moral. É algo que está na boca do povo. Mas vamos verificar aqui. O que seria o dano moral nos acidentes de trânsito? É aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo. O que seria um distúrbio anormal na vida do indivíduo nos acidentes de trânsito? Vou te dar um exemplo já que vai ficar bem claro. Em regra, é a violação da intimidade, da vida privada, da honra, nome, imagem e aqui principalmente a saúde. No trânsito, danos à integridade física ou psíquica do indivíduo. É nesses dois casos aqui, ó, integridade física, por exemplo, caiu no chão, está morrendo de dor lá e vai passar por cirurgia, e você não deu causa ao acidente, foi outra pessoa, você tem uma possibilidade de discutir um dano moral. Ou psíquica, ou seja, algo que vai afetar ali a tua situação psicológica. Por exemplo, digamos que eu seja um condutor de motocicleta, um embriagado me acerta, eu caio no chão, e aí vou para o hospital, depois de muito tempo refletindo, eu falo o seguinte: olha, não quero mais conduzir motocicleta nunca mais na minha vida. Veja que eu criei um trauma ali nesse tipo de situação decorrente desse acidente. Então aqui seria a violação psíquica que ensejaria um dano moral de um acidente que eu não dei causa. Para identificar quem vai pagar a vítima do acidente de trânsito e também para identificar a própria vítima, a gente precisa analisar a dinâmica do acidente para a gente verificar de quem foi a culpa. Alguns exemplos que acontecem, por exemplo, muito aqui na minha cidade, Porto Velho, estado de Rondônia. A invasão da preferencial, o desrespeito do semáforo vermelho ou da placa pare. A pessoa, por exemplo, não respeita a linha de retenção lá do pare, já chega de segunda, terceira marcha, ultrapassando a linha de retenção, atinge alguém na preferencial. Essa pessoa deu a causa ao acidente. E nem sempre o condutor responde sozinho pela indenização. O proprietário também, que emprestou esse veículo, também pode ser acionado. Muito importante esse detalhe. Outra questão aqui também é mudança de faixa, sem a sinalização, por exemplo, muito em cima, ou ainda a saída de estacionamento na marcha ré ali, atingindo alguém que está passando, inclusive na calçada dos pedestres. E nem sempre também é uma pessoa física a culpada. Às vezes é uma pessoa jurídica, uma empresa, ou até mesmo o Estado, o município e a União, como é o caso das lombadas sem sinalização, quando não tem a placa lá, e também buracos na pista não sinalizados, que é bastante frequente aqui no Brasil, principalmente em rodovias. Ali foi alguns exemplos de culpas, né, que podem ocorrer. Uma embriaguez ao volante, um uso do celular ao volante também pode ocasionar a dinâmica do acidente. Tem vários fatores que devem ser analisados. E aqui eu vou dar agora alguns exemplos de casos que geram a indenização do dano moral. Você tem que verificar
quem desrespeitou alguma norma de trânsito e qual foi a consequência. Algumas consequências aqui que gerariam a indenização por dano moral. A morte da vítima. Quanto vale a vida do teu filho? Quanto vale a vida da tua esposa? Quanto vale a vida do teu pai? Você sabe me dizer? Não tem dinheiro do mundo que pague isso aí. Então veja o abalo psicológico dos herdeiros. É isso que vai ensejar o dano material, o dano moral. Não é qualquer batidinha. Se for uma batidinha simples, você só perdeu tempo ali na rua discutindo para ver quem ia arcar com a indenização, vai ser o dano material, que a gente vai ver em um outro vídeo. Então aqui é o dano moral, que geralmente atinge a saúde, a integridade física ou psíquica. Outro exemplo, dores físicas. Você está de moto lá ou de bicicleta, alguém te atropela, você cai no chão, fica agonizando de dor. Isso gera o dano moral. O abalo psíquico, questão como te disse, você conduz uma bicicleta, por exemplo, alguém te atropela na ciclofaixa e te arrasta lá. E você vende a bicicleta e fala, nunca mais vou andar de bicicleta. Isso aí gera um abalo psíquico, passivo de dano moral. Cirurgia ou internação hospitalar para reparar ali a tua saúde. Fraturas e sangramentos. Perda de membro ou função. Alguns tipos de situação são até gravíssimas. Gera uma amputação, a pessoa fica paraplégica, por exemplo. Então, isso inclusive gera outras indenizações além do dano moral, que eu vou explicar em outros vídeos, como é o caso, por exemplo, do dano estético e até mesmo da pensão civil. Veja que o dano moral, como eu disse, é apenas uma espécie. Ela não exclui o recebimento de outras espécies de indenizações. A impossibilidade de trabalhar também é outra questão que pode estar relacionada à amputação do membro, por exemplo. Se você ali precisa desenvolver uma atividade com as mãos e aí você perde o movimento das mãos, então isso gera o dano moral além da dor física que você sentiu, né? E também do abalo psíquico, né? Porque às vezes a pessoa ali se sente tão glorificada, gratificada de exercer aquela função que ela fica extremamente abalada quando ela não consegue mais realizar aquela função que é um sonho dela. Passar por fisioterapia para recuperação também dos movimentos. Isso aí também gera uma indenização pelos danos morais. Beleza, Eduardo. Eu já entendi que para eu verificar se eu tenho direito à indenização pelos danos morais, eu tenho que verificar se meu caso teve uma violação da minha saúde, além de identificar quem é o culpado. Se a outra pessoa é a culpada e eu sou a vítima, então eu tenho esse direito. Mas quais são os valores que eu recebo? Aí a gente vai ter divergências. Eu te perguntei ainda há pouco quanto vale a vida do teu filho, do teu pai, da tua esposa e de alguém que você ama. Não tem como quantificar. Não há dinheiro no mundo que consiga pagar para restituir aquela pessoa que você tanto amava. Só que tem que ser pago de forma racional, tem que ser pago e tem que ser fixado algum tipo de valor reparatório, ainda que isso não vá trazer a pessoa de volta, para compensar e até mesmo punir de forma cível a pessoa que cometeu o acidente de trânsito, o sinistro. Mas a gente tem algumas metodologias nos tribunais que são utilizadas para quantificar. Primeiro, a extensão dos danos. Por exemplo, se você passou por uma cirurgia simples, o valor é X. Se você ficou com um trauma permanente, quebrou ali o braço e teve que amputar, aí o valor aumenta. Se a pessoa que você tem um parentesco ali morreu, aí o valor é bem mais alto também. Então, vai depender desses fatores, da extensão do dano. As condições socioeconômicas. Por exemplo, você está viajando de ônibus, você pagou o contrato de transporte e a empresa é milionária. Para ter uma indenização justa, ela tem que ser condenada num valor alto, porque ela tem um poder aquisitivo maior. Então, a condição socioeconômica é levada em consideração também para quantificar o dano moral e punir de forma exemplar também, para que não seja cometido novamente esse tipo de acidente. O grau ou a gravidade da culpa. Por exemplo, tem acidentes que ocorrem ali sem uma intenção necessariamente de colocar em risco a segurança do trânsito. O que é diferente, por exemplo, da embriaguez. Você
beber e dirigir, isso é bem óbvio que vai dar algum tipo de problema alguma hora. Inclusive, não faça isso. O caráter punitivo e pedagógico, tem gente que infelizmente só aprende quando dói no bolso, né? A idade da vítima também é levada em consideração. A duração do dano, tem danos que são permanentes e irreversíveis, tem danos que a reversibilidade ali é de forma difícil, e tem dano que com o passar do tempo você volta ali 100% ao estado anterior. É questão de simplesmente passar o tempo e tratar ali, por exemplo, um ferimento, algo nesse sentido. Então isso vai influenciar também na quantificação dos danos morais. As condições especiais da vítima também, e por fim, outras metodologias. Agora a gente vai ver aqui alguns exemplos de dano moral, como é que funciona a média de fixação. A gente vai começar primeiro pelo dano moral em acidente com morte, que é irreversível. Você não consegue trazer a pessoa de volta, mas tem que ser indenizado. Não pode deixar sem nenhum tipo de punição civil. Em caso de morte de ente familiar próximo, ofensa moral das mais violentas, o STJ tem considerado adequada a fixação de indenização entre 100 a 500 salários mínimos. Então, essa é a média que a jurisprudência, né, os precedentes dos tribunais vem entendendo e aplicando. Vamos ver aqui alguns exemplos. Os casos de acidente com morte são os mais difíceis de valorar. Como eu disse ainda há pouco, o STJ entende que o justo, né, a ser fixado ali como parâmetro é de 100 salários mínimos a 500 salários mínimos. A gente vai ver aqui duas decisões de acidente de trânsito que gerou na morte das vítimas. O TJ de São Paulo, em 2020, essa decisão, o condutor trafegava de motocicleta, então aqui é uma moto, em velocidade compatível com a via. Em razão de um buraco na via, sem qualquer sinalização, diante de uma obra praticada pela Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, sofreu um acidente que levou a óbito ao ser projetado contra um caminhão. A Sabesp foi condenada a pagar aí R$200 mil só de danos morais. Essa aqui não foi a única verba que teve nesse processo. Teve pensão civil, por exemplo, também aos dependentes lá. Por que eu estou trazendo só o dano moral? Porque é o tema desse vídeo. Mas geram também outros tipos de indenizações, dependendo do processo. Existem tipos de acidente de trânsito que só de indenização no processo judicial pode ultrapassar facilmente a casa de R$1 milhão, dependendo do tipo de caso. Vamos ver outro caso aqui envolvendo morte por acidente de trânsito. Agora a gente vai ver aqui de um pedestre. Esse aqui é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 2018. O pedestre atravessava a via sobre a faixa destinada, um ônibus desrespeitou a preferencial no trânsito e atropelou o pedestre, causando o óbito deste. A indenização, R$100 mil. Então veja, por exemplo, que é bem difícil valorar o dano moral. Você pode estar achando baixo, pode estar achando alto, pode estar achando justo. Cada um sabe o valor da vida da pessoa que ama e da sua própria vida. Então, a gente cai na subjetividade. Então, praticamente, a gente tem alguns parâmetros a ser seguidos. Entretanto, nem sempre ali o valor pode ficar justo na sua visão. Agora, a gente vai trabalhar com outro tipo de dano moral, que também acontece bastante, que é o dano moral em acidente que gera a incapacidade permanente da pessoa. Em caso de sequelas permanentes oriundas de acidentes de trânsito, o STJ considera razoáveis danos morais arbitrados até o valor de R$150 mil. Essa aqui é a média que eu verifiquei, que pode chegar até esse tipo de valor aqui, nesse tipo de situação. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Vamos ver aqui agora alguns exemplos de incapacidade permanente. Decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2022. Ciclista que transitava na ciclofaixa e foi atropelado. Agora a gente está trabalhando com ciclistas. A gente está tentando privilegiar aqui pedestres, condutores, agora ciclistas. Teve fratura exposta da perna direita com perda de substância cutânea muscular e óssea, apresentando perda funcional permanente de 50%, e passou a ter dificuldades de locomoção e outras atividades.
Indenização por dano moral, R$60 mil. Aqui, por exemplo, como ele teve perda funcional aqui e dificuldade, inclusive, para trabalhar, ele também levou uma pensão civil aí até a idade de aposentadoria, que a estimativa do IBGE hoje é de 72 anos. E a gente tem aqui o Tribunal de Justiça de Tocantins também em 2022. O condutor passou por extenso tratamento dos ferimentos e sequelas causadas por acidente de trânsito que se deu pela falta de sinalização de lombada, ou seja, localizada em via pública. Nesse caso aqui foi a culpa de algum ente federativo aí, como o pessoal chama do governo, né? Do estado, da União, município, que culminou da incapacidade permanente para o exercício laboral. Indenização, R$25 mil de danos morais. Ele levou também dano estético, os danos materiais, a pensão civil, entre outros direitos. Então, a gente está tratando só dos danos morais. E para a gente finalizar os nossos exemplos, a gente tem um dano moral com incapacidade temporária. São os acidentes mais leves, vamos assim dizer. A gente viu aqui um acidente gravíssimo que gera na morte, um de gravidade alta, que a pessoa sai viva, mas fica ali com danos permanentes. E a gente vai ver agora aqui com incapacidade temporária, que é justamente o dano passageiro. Em caso de lesões passageiras, ausência de incapacidade ou abalo psíquico, os tribunais de justiça têm considerado adequada a fixação de indenização entre R$5 mil a R$20 mil a título de danos morais. Vamos ver agora aqui no acidente com incapacidade temporária. Tribunal de Justiça de Rondônia, decisão de 2022, meu estado. O veículo desrespeitou o semáforo vermelho e avançou, atingiu um motociclista. O motociclista sofreu fraturas na perna direita e outras lesões. Foi encaminhado para o hospital e passou por cirurgia, ou seja, ele teve danos à integridade física, sentiu dores. Indenização, R$5 mil. Eduardo, mas a indenização está baixa. Justamente porque aqui ele não teve lesões permanentes. As indenizações permanentes vocês viram ainda há pouco aí, que possui valores elevados. Só o dano moral. Lembrando, ainda tem as outras indenizações. Aqui ele levou, por exemplo, o dano estético, além do dano moral. Outra decisão, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 2018. Funcionário de uma empresa desrespeitou a placa de sinalização pare em ambiente de cruzamento. A vítima não conseguia trabalhar temporariamente e foi submetida a tratamento. Indenização, R$25 mil. Eduardo, por que aqui está mais alto? Porque ela teve que passar por várias sessões de fisioterapia. Então, a gente tem a extensão dos danos, que era um parâmetro de fixação que eu falei para vocês lá atrás. Então, como ela passou por várias sessões de fisioterapia para a recuperação dos movimentos, ela perdeu muito tempo, teve um desgaste maior, vamos assim dizer. Então, tudo isso é verificado. E outra situação que eu falei também é que, dependendo do poderio econômico do réu, daquele que deu causa do acidente, a indenização pode ser maior. Aqui a gente tem um funcionário de uma empresa. Se esse veículo, por exemplo, está no nome da empresa, e a empresa tem um poder aquisitivo alto, então a valoração ali dos danos do pagamento tem que ser maior, até para atingir a finalidade da punição. Se a empresa é rica, por exemplo, e você finaliza ali com R$5 mil, é o mesmo que nada, você não desestimula esse tipo de situação. Então, você tem que aumentar para esse tipo de valor ser significativo ali no fluxo de caixa da empresa e ela dá um treinamento melhor para o funcionário não cometer isso novamente. Mostrei para vocês que esses casos foram todos judiciais. Geralmente, indenização por dano moral costuma ser no judicial. Você tem que entrar com um processo tendo as comprovações, as provas da dinâmica do acidente, né? Quem deu a causa, quais foram os danos que você teve, que você tem que contar isso direitinho no processo, quantas cirurgias você passou, se teve fisioterapia, se você teve um dano permanente, às vezes tem que passar por perícia para identificar se você consegue trabalhar, como isso afeta o teu trabalho, como isso afeta o teu dia. E quanto maior as lesões, maior é o valor. E a gente tem aqui
alguns documentos que podem ser utilizados no processo judicial. O boletim de ocorrência, por exemplo, principalmente se ele for feito pela polícia constatando lá na hora, porque aí nesse tipo de situação tem a presunção de veracidade. Fotos do acidente, gravação do acidente, e aqui um detalhe muito importante, gente, se vocês forem gravar, tirar foto do acidente, filma a via também em 360 graus, tudo, com a sinalização, para a gente ver o fluxo direitinho. As pessoas elas pecam muito na hora de tirar foto, tira foto lá do veículo lá, batido lá, mas não tira foto da pessoa necessariamente, não tira uma foto ali 360 graus da via, para a gente verificar, por exemplo, se tem um buraco na via, se tem uma sinalização adequada, para a gente ver outras dinâmicas ali do local que podem influenciar aí no teu processo. Então é muito importante essa foto 360 graus e a filmagem também. O laudo pericial do acidente, quando a perícia comparece no local, geralmente com vítima, eles costumam comparecer. Documentos médicos, cirurgias, prontuários, né? Perícias, laudos médicos aí, inclusive do pós-operatório, se você vai passar ali por fisioterapia e outros tratamentos, inclusive até do psicólogo também, para identificar os danos psíquicos. Testemunhas que presenciaram o acidente para narrar ali a situação. Às vezes acontece muito em avanço de sinal vermelho, os dois dizerem que avançou ali no verde. Ah, estava verde para mim, mas estava verde para mim também. Como é que esse tipo de situação costuma ser sanada? Ou pelas gravações, ou até mesmo pelas testemunhas. Certidão de óbito no caso de morte, tem que ter. Matérias jornalísticas, às vezes tem umas matérias jornalísticas aí que não tem credibilidade nenhuma, mas que, se for bem apurada, pode servir lá para o processo, para convencer o magistrado. Além, principalmente se for acompanhada de outras provas. Comprovação dos prejuízos também deve ter, principalmente para valorar teu dano moral e material também, que é outro tipo de indenização que a gente vai tratar futuramente, entre outras provas que você pode trazer para mostrar a dinâmica do acidente. Eu disse ainda há pouco que os processos judiciais por indenizações por dano moral costumam ser por processo judicial, né? Eduardo, é possível fechar um acordo fora do judicial? Mas muito cuidado, gente. Procure um advogado que seja da sua confiança para analisar se esse acordo vale a pena ou não. O acordo é positivo na maioria dos casos, porque resolve ali, acabou. Só que o ideal é você ter um termo ali, redigido juridicamente, com a segurança adequada, e também verificar se vale a pena o acordo e se vale a pena essa rapidez. Por quê? O acordo é bem-vindo, mas deve ser avaliado. Deve ser verificado se há segurança para ambas as partes. Eu já tive clientes que pagaram a indenização, por exemplo, do dano material, que é o conserto do veículo, e depois de um tempo, lá, 2 anos depois, a vítima, né, entra com um processo cobrando os danos morais. Então, aquele que deu causa ao acidente achou que estava tudo ok e tal, não precisava pagar mais nada, porque já estava de mútuo acordo, mas como não tinha nenhum papel ali dando plena quitação, por exemplo, desse tipo de situação, ou seja, não se discutia mais essa situação, ele acabou sendo acionado de forma assim, no entender dele, antiética, né? Porque ele já achou que já estava tudo resolvido e teve que arcar com os danos morais, que também era um direito da parte contrária. Então a gente teve um vacilo aí da parte do causador do acidente de não fazer essa questão da segurança para ambas as partes. E outra questão também, a gente verificou que a gente tem acidentes de trânsito que geram sequelas permanentes e até mesmo graves. E geralmente, nesse tipo de situação, quando afeta a saúde, nem sempre aquela coisinha que você acha assim, besteirinha, sabe? Ah, é só um machucadinho. Nem sempre isso é um machucadinho. Às vezes está ali 3, 4 dias o negócio piorando. Você vai lá no hospital, o médico constata que é uma lesão mais grave do que você pensava, e aí tem que fazer uma cirurgia, e aí você já fez um acordo lá nas pressas lá para ganhar a indenização. E aí nesse acordo está lá, plena quitação, ou seja, não se discute mais. Para discutir isso na justiça depois é muito complicado de desfazer esse documento.
porque praticamente é uma besteira ali que você cometeu de forma precipitada. Então, sofreu um acidente de trânsito que afetou a tua saúde, verifica com o advogado da sua confiança a possibilidade de um acordo extrajudicial, se for o caso, ou até mesmo de uma ação judicial. E detalhe, você pode fazer também um acordo no próprio processo judicial com o conciliador ou até mesmo na frente do juiz. Mas tem que ser verificado a tua saúde, documentos médicos, para você justamente não cair naquela, é só uma besteirinha aqui, não vai afetar tanto minha saúde, daqui a 2 dias estou bem. E depois ver lá que rompeu algum tipo de ligamento, que vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica, e aí você já resolveu ali, ganhou, por exemplo, R$ 2.000, mas a indenização que você teria seria ali R$ 30.000, R$ 40.000, porque é uma lesão permanente, ou que vai gerar uma incapacidade temporária ainda maior. Então, muito cuidado com os acordos, principalmente com os modelos que vocês costumam pegar pela internet. E aí a gente tem os casos que não geram dano moral, que a gente vai fazer por exclusão. O que não gera dano moral? O tempo perdido no acidente. Fica lá, bateu, aí acabou meu dia. Sabe aquele dia que você fala assim, acorda bem e fala, hoje nada estraga meu dia, ninguém vai me estressar. E estressa e estraga. Aí alguém bate em você, aí pronto. Aí tem um tempo perdido no acidente, você perdeu ali 20 minutos, por exemplo, do teu dia, 30 minutos no dia ali. Isso não gera dano moral, gente. Vai gerar o dano material, que é o conserto do veículo. O nervosismo no acidente. Fiquei nervoso aqui, fiquei tenso. Aí liga lá para avisar, não sabe o que fazer, fica desesperado, começa a gritar. Gente, necessariamente se regra não gera dano moral. Não é o nervosismo, é o abalo psíquico. Como eu disse lá, é uma situação anormal. O desgosto momentâneo, que é justamente, ninguém vai estragar meu dia. Eu tenho o direito de ser feliz, e tem mesmo, tomara que você seja muito feliz. Mas o desgosto momentâneo não vai te gerar dano moral nos casos de acidente de trânsito. E acontece muito esse tipo de situação lá no judiciário, das vítimas pedirem indenização por dano moral de 10, 20 mil reais, porque perdeu tempo, porque ficou nervoso no acidente, porque teve um desgosto. E isso aí sim é a cobrança indevida desses valores. Então, se você está sendo cobrado por isso nesse tipo de situação em que não teve danos físicos ou psíquicos da vítima, aí você que deu causa ao acidente tem seus direitos também. Você vai pagar o conserto do veículo se você foi o culpado, mas em relação aos danos morais você não tem que pagar isso aí não, porque é cobrança indevida. E a simples colisão, que é justamente, tipo a foto aqui atrás, aqui, ó. Um bateu no outro aqui atrás, aqui na lataria aqui, ó. Vamos supor que ninguém saiu sangrando, nem nada do tipo. Isso aqui é o dano material, que a gente vai ver também no vídeo futuro, mas não é o dano moral. O dano moral, como eu disse, violação à saúde, integridade física ou abalo psíquico. Então, a gente aqui viu o direito da vítima do acidente de trânsito em relação ao dano moral. Dependendo do caso, há outros direitos além do dano moral, que a gente vai fazer vídeos futuros sobre. O dano material, por exemplo, é um deles. O dano estético. O seguro DPVAT, bastante conhecido aí, né? Pensão civil. Lucro cessante, que é uma espécie de dano material. Benefícios por incapacidade, lá do INSS, você que contribui aí com o INSS tem direitos também. Pensão por morte, também é uma espécie dos benefícios previdenciários. Seguro contratado, às vezes uma empresa que você trabalha, ou até mesmo um banco, o teu gerente liga lá, te oferecendo serviço. Contrata isso aqui para mim que você vai me ajudar a bater a meta. E aí te oferece um seguro, por exemplo. Há um seguro contratado que às vezes você nem sabe que tem, mas tem. Além de outros que você também opta em contratar de forma voluntária. Isenção para PCD de imposto. Como eu disse, alguns acidentes de trânsito, por exemplo, ali geram incapacidade, a deficiência no caso. E aí a gente tem alguns direitos para o PCD, que também é isenção de imposto, inclusive na compra de veículos, que a gente vai ver futuramente em detalhes. E outros direitos também decorrentes de um mesmo acidente de trânsito. Então, gente, essa aí foi a explanação sobre os direitos de indenização por dano moral nos casos de acidente de trânsito. Espero que tenha contribuído com seus conhecimentos.
Se você estiver assistindo do hospital, espero que você melhore e busque seus direitos também, se você não foi o causador do acidente. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito óbito decorrente de acidente de trânsito. Então, esse vídeo também fica até como conscientização, porque, como eu disse, tem gente que infelizmente só aprende doendo no bolso. Se você chegou até aqui, eu agradeço pela atenção. O vídeo ficou longo, eu entreguei aqui o máximo de informações para você conhecer seus direitos. Então, se você gostou, pode encaminhar o vídeo para as pessoas conhecerem os direitos delas. Infelizmente, também a gente tem uma falta de informação, que muita gente fica desamparada por desconhecimento. Então, você compartilhando o vídeo ajuda a divulgar para elas. E também, se você curtiu o vídeo aqui, ajuda o YouTube a divulgar. Esse vídeo deu bastante trabalho, ficou longo, mas eu entreguei só informações que eu vi que eram importantes, a gente não ficou de enrolação. Então agradeço se você chegou até aqui e agradeço por apoiar nosso canal. Se você quiser mais informações sobre direito de trânsito, o nosso Instagram aqui, o nosso Facebook também está aqui embaixo. E a gente tem o nosso blog, nosso site, que é o www.eduardogomesadvocacia.com. A gente volta em breve aí com o vídeo sobre as outras indenizações além do dano moral. Muito obrigado.